Boa tarde! Vale tudo de 88 ou vale tudo de 2025? As duas. Vamos falar sobre cenas idênticas das duas versões e também trazer um pouco sobre como está a novela das 9 da Globo, que tem uma aposta tão alta da diretoria. As comparações nas redes sociais têm sido cada vez mais intensas e hoje a gente vai tentar destrinchar por que essa comparação é bastante inválida. Vamos falar também a respeito de outros assuntos, como a audiência da tarde do SBT, Glória Pérez, que teve sua novela Rosa dos Ventos descartada pela Globo, e vamos falar também sobre as previsões e aquela sensação que cada um está sentindo pela estreia da novela Dona de Mim, nova novela das 7 da Globo, com Clara Monetti e Tony Ramos nos papéis principais. Fique conosco, hoje é sábado, 12 de abril e vai começar o Legalzinho na Rede Gesla. Agora 6 horas 45 minutos, seja muito bem-vindo ao Legalzinho fantástico da Rede Gesla. Estamos aqui para trazer para vocês as principais informações e olhares mais aprofundados sobre a televisão brasileira. Vamos começar falando sobre Vale Tudo. Hoje, para conseguir trazer para vocês uma visão um pouco mais apurada, eu assisti o episódio correspondente ao capítulo que foi ao ar ontem à noite. O episódio em que Maria de Fátima encontra Raquel na praia e ela está vendendo sanduíche, ela finge que não conhece a própria mãe ali com Solange Duprá junto também. Quero falar um pouco sobre isso porque assistindo a novela original e exatamente o mesmo capítulo, para mim eu vejo excelentes atores fazendo excelentes trabalhos nos dois modelos. Muita gente tem hateado inclusive a Rede Gesla por aqui, meu trabalho, falando a respeito do quanto a versão de 88 era infinitamente melhor, e eu entendo isso porque de fato é a obra-prima que está dando a inspiração para essa nova versão, e é uma nova versão simplesmente, então acho que ela precisa ser comparada com o desempenho dos próprios atores de agora, não com o desempenho da versão anterior, mas eu entendo a comparação. E, de toda forma, eu vi ali similaridades entre os atores que ninguém pode tirar da minha cabeça que existem, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar para Vale Tudo de agora, né? O quanto a gente tem momentos interessantes em ambas as novelas. A Raquel Acioli e a Maria de Fátima que nós tínhamos entre Regina Duarte e Glória Pires eram bastante interessantes também, tinham essa dinâmica, como eu tô falando como alguém que assistiu agora o remake, começou a ver algumas cenas antigas para poder comparar, claro que eu conhecia as cenas icônicas, mas não assisti a novela do início ao final, na versão anterior, a gente vê ali uma Maria de Fátima, aliás, uma Raquel da Regina Duarte, um pouco mais histriônica em alguns aspectos, mas também com uma contrição, com uma emoção interna por essa rejeição da própria filha, que é notável. A gente percebe essa dor que a Thaís Araújo também com muita competência coloca hoje, presente na atuação da Regina Duarte.
Na Maria de Fátima da Glória Pires, eu comecei a ver algumas questões que eu acho que a da Bela Campos não tem, mas por perfil de personagem mesmo. Eu acho que a Maria de Fátima da Glória Pires tinha um pouco mais esse olhar mais frio ainda, mais desprezo pelos pais, principalmente. A Bela, ela traz em alguns momentos uma certa dor no coração pela Raquel, porque ela gostaria no fim das contas, ela não quer que a Raquel fique mal, embora ela a despreze, ela não quer que a Raquel fique mal. Eu não vi isso muito na Maria de Fátima da Glória Pires. Nessa versão de 2025, de novo, Thaís Araújo maravilhosa, Thaís Araújo impressionante, assim, de como ela tem o domínio da cena, ela traz uma questão muito forte na atuação, esse sentimento materno muito forte, e eu acho que está presente nas duas, está presente tanto em Regina Duarte quanto na Raquel da Thaís Araújo agora, as duas em momentos diferentes da carreira, a Thaís faz agora e a Regina Duarte fez lá em 88 de maneiras bastante diferentes. A gente vê duas Raquéis, duas Marias de Fátima, e claro que as pessoas comparam, mas eu vejo dois trabalhos muito bem feitos aqui, tanto de um lado quanto de outro. A Raquel da Thaís Araújo, para mim, ela emula muito essa simpatia da Raquel de Regina Duarte, mas também tem um pouco mais daquele ímpeto mais forte, né, de ir para cima, de resolver as coisas no mundo, e é algo que a Raquel da Regina Duarte faz também, mas só que o contexto de subserviência em alguns momentos, que parece que a gente tem essa sensação também com a Raquel da Thaís Araújo, que parece que ela é boazinha demais, né? Também a gente tem que considerar que a gente está falando de tempos históricos diferentes, né? Que bom que a gente tem uma nova Raquel que se empodera também em vários aspectos. Em 88 a realidade até dos diálogos era bastante diferente nesse sentido. Então eu vejo um excelente trabalho aqui, tanto de Regina Duarte quanto de Thaís Araújo. Outra comparação que eu também acho importante fazer e que eu vejo similaridades nos dois, eu vejo trejeitos parecidos nos dois, é o Ivan do Antônio Fagundes e o Ivan do Renato Góes. Eu vejo que os dois têm, existe na composição do personagem, na composição do tipo, o Fagundes sempre fez os grandes galãs, os grandes machões das novelas nos anos 70, e o Ivan é um cara sensível para a década em que ele está inserido, né? Então, eu vejo, de certa forma, essa mescla da sedução com a bondade, com a gentileza que tem, para mim, tanto presente no Ivan do Antônio Fagundes, quanto no Ivan do Renato Góes. E aí, de novo, a gente tem elementos nos dois que são diferentes, é claro, também por conta dessa questão temporal, dessa questão de tempo mesmo. A própria narrativa do Ivan dentro da TCA é muito diferente na versão de 88 e agora. Agora ele procura um problema contábil para apontar que tem um problema financeiro que está fazendo a empresa perder dinheiro. No caso do Antônio Fagundes, o Ivan buscava ali opções de novas questões de aviação e tudo mais. Nesse capítulo específico ele fala que ele está procurando bancos mais leves, que aumentam a capacidade de carga, esse tipo de coisa. Então, a intenção, inclusive, de ambos é diferente. O Ivan de agora, me parece que ele também entra muito nessa coisa de ser o correto, de ter visto uma irregularidade lá e apontar o correto, desde o início da história. Isso está presente, né? Mas eu vejo a mesma mescla de sedução, mocinho e sensibilidade presente em ambos. Eu acho que o Renato Góes, tenho a sensação, pelo menos, que o Renato olhou muito para o trabalho do Antônio Fagundes e trouxe com ele também um pouco desse olhar. Me parece que tem similaridades muito grandes de atuação, inclusive. Outra similaridade de atuação muito forte é entre Paola Oliveira e Renata Sorrah. Claro que nós estamos falando, de novo, dois tempos, duas propostas de personagem, é a mesma personagem, mas inserida em contextos sociais completamente diferentes. Então, o que eu chamo a atenção aqui é que a Paola Oliveira, ela buscou da Renata Sorrah, pra mim, uma certa coisa dos tiques nervosos, assim, de alguns tiques de movimentação, de mover a cabeça, de se encolher, de ficar pra dentro, que dizem muito respeito ao estado emocional da personagem também. Então, eu particularmente vejo muito isso na Paola Oliveira também, como a
gloriosa Renata Sorrah fez com muita competência em 88. O Marco Aurélio do Alexandre Nero também é uma coisa impressionante. O Nero, ele faz muitos tipos de uma maneira notável, assim. Ele é muito bom na comédia, ele é muito bom no drama, ele é muito bom na vilania também, tanto que o Marco Aurélio do Nero, ele tem toques de humor muitas vezes ali. Ele é aquele arrogantão, aquele ricaço arrogante que odeia todo mundo, acha tudo ridículo, mas ele tem alguns momentos engraçados também, junto com o Renato ali. E é um pouco dessa veia cômica que eu acho que também está presente dentro da atuação do Alexandre Nero. Outro personagem que eu também vejo essa similaridade é o Afonso Reutemann, tanto do Cássio Gabus Mendes quanto do Humberto Carrão. Eu acho que tem essa coisa do mocinho ricaço e que quer fazer o bem para os outros e tudo mais, esse envolvimento com a Solange. Aí eu não vou nem falar de Lídia Brondi e da Alice Wegman, porque elas estão idênticas. A atuação é muito parecida, a expressão, o tipo construído pela Alice Wegman é praticamente uma homenagem à Solange. A Solange da Lídia Brondi, né? Que é maravilhoso, é muito bem construído. Achei muito interessante ver esse episódio exato da novela que passou ontem para conseguir fazer essa comparação. Então eu vejo similaridades aqui sim, né? Nós temos na Bela Campos, eu acho, de novo, muita gente tem criticado a atuação da Bela Campos, mas é que eu acho que talvez a ponte entre as personagens seja essa a mais distante de todas. Porque a Maria de Fátima da Glória Pires é uma Maria de Fátima dos anos 80 que queria ser modelo, que o Pix que a Maria de Fátima fez ontem para o César Ribeiro foi um talão de cheques na mão da Fátima da Glória Pires, né? E do Richelli. Então, tem diferenças gritantes, assim, inclusive de abordagem da própria Maria de Fátima para com o César. A gente vê uma Maria de Fátima na versão de 88 muito mais, assim, ainda um pouco admirada, me parece, apesar de tudo que o César fez para ela, uma certa admiração por ele para dar esse dinheiro. Ele nem pede o dinheiro, ela dá sem pensar. No caso de ontem, o César pediu esse dinheiro, a Maria de Fátima deu, segue a narrativa da história, mas tem uma diferença nesse aspecto. Então o que eu vi até aqui, pelo menos, o que eu quero trazer como grande destaque dessa questão da Maria de Fátima é, como eu já falei várias vezes por aqui, Glória Pires tinha essa ideia da frieza, né, de uma frieza, de um desprezo gigantesco, que é um desprezo que a Maria de Fátima da Bela Campos também tem, mas a Bela também traz uma Maria de Fátima com fútil, né? Ela é muito fútil em vários aspectos da nossa sociedade contemporânea. Então eu acho que também esse é um ponto central. O que mais eu quero dizer também é que eu acho que a gente ficou muito preocupado, eu fiquei muito preocupado, claro que a gente está com 2 semanas de novela no ar, né? Com a abordagem da Manuela Dias diante de outros, de adaptação de assuntos para os tempos atuais, para que não ficasse uma narrativa, de novo, muito focada em pautas sociais que são importantíssimas, são pautas sociais importantíssimas, mas que assim como na versão de 88, essas pautas elas vinham para servir a história, elas precisavam servir a história. E agora, até aqui, o que eu tenho visto é uma boa adaptação da Manuela Dias. Eu fui um tanto crítico pela condução de Amor de Mãe, por exemplo, em alguns aspectos, mas eu vejo até aqui uma adaptação competente da Manuela Dias e que consegue colocar para os dias atuais uma trama que foi escrita há mais de 35 anos. Mais de 35 anos. Né? Então, é um aspecto importante para a gente olhar e para a gente fazer essa avaliação também, né? A Fátima, como eu falei aqui, tem um pouco dessa diferença, né? Tem um pouco dessas diferenças. Aqui, essa cena clássica, né? Que foi exibida ontem da Raquel Acioli vendendo o sanduíche na praia para a Solange e a Maria de Fátima ali despreza a mãe também foi muito interessante da gente acompanhar, porque ela mostra 2 tempos também bastante diferentes, né? Nós vemos tanto a questão da maneira com que a Raquel vai pra praia, né? Com, como é que chama esse tipo de boné? Tipo uma soleira, né? Não sei como é que é o nome específico, mas ela vai com um outro tipo de vestimenta. A Maria de Fátima também tem outra pegada na hora de se vestir. Quando a gente olha a cena de 1988, a angulação era diferente também, bastante diferente, ela vem pelo outro lado, mas esse enquadramento que foi escolhido
pela direção de Vale Tudo da atualidade foi muito interessante também de acompanhar. Então, de novo, assim como em Pantanal muita gente dizia nunca vai chegar aos pés da original, é claro que não. Não vai chegar aos pés da original, porque a original foi naquele tempo, foi daquela maneira. O que eu estou dizendo é que dessas 2 semanas que a gente tem até aqui de Vale Tudo, pra mim, nós temos uma novela excelente no ar. Uma excelente novela no ar que me fez, eu que tinha muita dificuldade de assistir novela no horário, me fez voltar a assistir novela no horário. Que é uma coisa que, de novo, quem sou eu, mas que eu, como telespectador, voltei a ver a novela no horário que ela passa na Globo. Então, acho que é um momento diferente. No Globoplay, Vale Tudo tem ocupado as primeiras posições, tanto a nova versão quanto a antiga. Teve um momento que ficou a Vale Tudo atual em primeiro e a de 88 em terceiro, então as pessoas estavam acompanhando ao mesmo tempo. Na audiência de TV linear, é fato que está abaixo do que a Globo esperava. A Globo esperava nos primeiros capítulos ali 28, deu 24 e ficou estabilizando entre 24 e 22. Eu acho que a nova realidade é no máximo um sucesso estrondoso, seria 25. Né? E é isso que a gente vai ter que acompanhar daqui pra frente, de que maneira a Globo vai se virar com esses novos números e qual vai ser a nova meta de audiência das principais novelas da emissora. Segue legalzinho na nossa programação. Legalzinho, agora 18h58, você que vai chegando, deixa o seu like, o seu comentário, a sua participação, daqui a pouquinho eu leio os comentários de vocês e as participações de todos, tá certo? Vamos lá, porque agora o assunto é Glória Pérez. Glória Pérez foi desligada da Globo, se desligou, né, encerrou o contrato também na última semana, a gente comentou brevemente a respeito disso, mas eu queria falar sobre a sinopse de Rosa dos Ventos, novela da Glória Pérez, que seria a substituta de Vale Tudo. A gente viu muito dessa movimentação de haver um desejo de substituir Vale Tudo pela novela da Glória Pérez, mas eu quero ler um pouco sobre a matéria que traz o Notícias da TV, trazendo um pouco mais do destaque sobre o que teríamos nessa novela e também os personagens e seus correspondentes atores que deveriam estar dentro dessa configuração do que a Glória Pérez tinha inicialmente trabalhado ali com a Globo para colocar no ar. Vale destacar que nós temos um cancelamento da novela por conta da Globo não achar interessante nesse momento usar o tema Abor, né? Nesse aspecto, a gente vai olhar que a Glória Pérez sempre mexeu com temas polêmicos. Ela sempre foi de mexer com temas polêmicos desde os anos 80, né? É uma discípula de Jeanette Claire. E nós vamos ler aqui essa reportagem do Notícias da TV para falar sobre essa movimentação, essa maneira com que a novela foi solicitado que a novela tivesse uma correção de rumo, e a Glória Pérez entendeu que corrigir esse rumo acabaria com a novela. E o que eu li aqui dessa novela mostra que é uma novela clássica de Glória Pérez, e eu acho melhor do que Travessia, pelo menos na sinopse. Acho muito interessante. Então vamos lá. Após encerrar o contrato com a Globo, diz a redação do Notícias da TV, Glória Pérez explicou que não pode oferecer a sinopse vetada da emissora para as plataformas de streaming. A autora também confirmou que o amor forçado, retratado em Rosa dos Ventos, que é o título provisório da novela, foi o principal motivo para a Globo negar a trama, né? Rejeitar a trama. A autora foi questionada pelo Estadão se tinha intenção de levar a história para outra plataforma e respondeu que não podia fazer isso porque a Globo não devolveu a sinopse e está no seu direito. Isso já me aconteceu em Barriga de Aluguel, de 1990. Fui para Manchete, certa de que a faria lá, mas como não liberaram, imaginei outra história. E escrevi Carmen, que é de 1987, lá na Manchete também. Glória também comentou sobre a decisão de encerrar o vínculo com a Globo depois da sua nova novela adiada. Era um contrato por obra para fazer a novela que vinha depois de Vale Tudo. Decidido o cancelamento, houve uma proposta para a extensão dele e produzir uma história nova. Preferi não assinar. Tudo foi feito amigavelmente. Vale também destacar que a Glória em nenhum momento rechaça o retorno à Globo, por exemplo. Há esse entendimento de que ela pode continuar. Depois de ter a sinopse vazada nas redes sociais, a própria dramaturga decidiu detalhar qual seria a história de Rosa dos Ventos e também entregou quais atores já estavam escalados.
Abre aspas para Glória Pérez. Conta a história de uma mulher que teve um começo promissor como modelo, seria a Grazi Massafera. Nessa fase tem um fã ardoroso, que seria Murilo Benício, que a reencontra, eles nunca tinham se falado antes, como balconista de loja. Ele fica encantado diante daquela que foi sua musa um dia, e ela encantada por se ver de novo olhada como a musa que foi. Uma premissa clássica de novela. Acho que até aqui nós temos uma premissa clássica de novela de Glória Pérez para avançar agora para os temas mais delicados. Vamos lá então, dentro do que a autora se propunha, né? Ele agora é um rico empresário, dono de grandes olivais no sul. Está casado com Mabel, que seria Giovanna Antonelli, Murilo Benício e Giovanna Antonelli de novo juntos. Eu sempre acho que pode dar muito certo, né? Grande empresário no Rio Grande do Sul de oliveiras, né? De olivas. Então... Seguindo nesse sentido, a novela também fala que Mabel, que é a Giovanna Antonelli, quer ser candidata a um cargo político, pode ser vereadora, deputada, senadora, qualquer um, pelo estado onde o marido tem suas empresas. Como não conhece a cultura diversa e rica do Rio Grande do Sul, contrata uma assessora, que seria Sharon Menezes, porto-alegrense, por sinal, para transformá-la em alguém local. É apenas um artifício para poder manter, por meio desse aprendizado, a cultura rio-grandense presente durante a novela inteira. A opção pelo cargo político é porque precisava colocar Mabel numa situação em que não pudesse ser envolvida em nenhum tipo de escândalo. E aqui a Glória Pérez ela frisa algo importante. Não tinha a intenção de adentrar o mundo da política. Nenhuma chance de falar de política, de mostrar comícios, reuniões de partido, de apostar em polarizações. Não existe sequer uma única personagem que seja um político na novela. Eu não divido plateia, eu uno. Foco em unir. Só me interessa o lado humano nos temas que abordo. É o que tenho feito em todos os meus trabalhos na abordagem de temas polêmicos. Quanto a isso, eu acho que é quase que irrefutável falar sobre o trabalho da Glória Pérez, né? Pode-se questionar, e de novo, né, dentro do aspecto de vários posicionamentos e tudo mais, muita gente pode questionar a Glória Pérez por posicionamentos pessoais, é do jogo, faz parte, a partir do momento que você assume publicamente um posicionamento, ele está aberto a questionamento, mas o fato é que a Glória Pérez sempre usou o lado mais humanista para abordar a questão polêmica. E é através disso, através da história da pessoa que faz parte daquele tema polêmico, que ela consegue causar conscientizações muito fortes, como foi o uso das drogas em O Clone, como foi também a questão trans em A Força do Querer, com a Ivana Ivan, né? Então tem uma questão muito forte da Glória conseguir, pelo lado humano, apresentar questões para o público. Então, não imagino que ela iria por um lado absolutamente político para falar sobre questões de direita, questões de esquerda. Eu acho que ela iria mais pelo foco humanista. Até aqui, a sinopse, para mim, é a novela clássica da Glória Pérez, né? Aí nós temos aqui depois... A novelista ainda explicou a escolha do Rio Grande do Sul como cenário, as empresas do marido estão lá e é o lugar fora do eixo Rio-São Paulo a que ela teria mais acesso. Até porque Mabel não é uma política, quer vir a ser, mas não é. Só pode contar com a posição do marido naquela sociedade para se tornar conhecida. E por que o Rio Grande do Sul como cenário, disse a Glória Pérez? Pela riquíssima diversidade cultural e porque é uma paisagem belíssima e muito pouco explorada pela dramaturgia. A região escolhida seria a dos Canyons. Com conhecimento de causa, a região dos Canyons, do Itambezinho, essas regiões aqui poderiam trazer muito daquela coisa que o Jalapão, por exemplo, trouxe em O Outro Lado do Paraíso, né? Tem várias questões que podem ser exploradas em vários aspectos. De novo, é uma temática. Ela traz essa temática para dentro da novela. A ideia de que a Mabel seria uma política que sai do seu estado e vai representar um estado com que ela nem se identifica direito, também é uma discussão polêmica, uma discussão sobre algo que acontece muito. Tem muitos políticos que se mudam para outros locais e se lançam candidatos sem ter uma história com aquele local especificamente, né? Então, são pontos importantes para a gente observar. E aí também ela fala sobre a questão de abor, vocês entenderam a palavra, não posso falar se não cai a live, forçado. A veterana também detalhou como falaria sobre o tema na trama. Abordaria por meio de uma situação muito comum e que eu lembre ainda não abordada pela nossa dramaturgia. A Cibele, que seria a Grazi Massafera, fica grávida e o personagem do Murilo Benício exigiria que ela fizesse o abor. Quer continuar o caso, mas não admite o filho, que traria transtorno para sua vida pessoal e enterraria de vez os planos de Mabel ao envolvê-la num escândalo.
entram em conflito e quando ele percebe que Cibele está mesmo disposta a levar a gravidez adiante, simula um encontro de reconciliação no qual ela é dopada e o amor é feito. A intenção foi jogar foco sobre essa forma de violência contra as mulheres. São casos muito comuns que costumam terminar em assassinato, a toda hora estamos vendo na mídia. Então vejam, a questão em si é um crime que acontece com a personagem principal. Né? É um crime que acontece com a personagem principal e ainda assim a gente vê que a Globo não quis tocar nesse assunto. É basicamente isso, a Globo não quis tocar nesse assunto. E a do jogo é uma escolha, né? Mas o fato é, Glória Pérez já mexeu com temas absolutamente sensíveis durante toda a sua trajetória como novelista. Então não seria a primeira vez fazendo isso. Não seria a primeira vez. Então eu acho que, na minha opinião, vendo a sinopse de Rosa dos Ventos, a gente vê que tem uma questão muito forte de poder ser uma novela que teria repercussão. Eu acho que é uma novela que teria repercussão. Né? Então nós temos aqui a Glória Pérez dizendo o seguinte, que a Globo pediu para tirar esse assunto da novela. E era impossível atender, diz a Glória Pérez. O amor é o ponto de partida da história. Tudo mais ocorre a partir dele. Todas as tramas paralelas se relacionam a ele. Então não tinha como continuar. Depois a Cibele partiria revoltada para a vingança, mirando o herdeiro do empresário, que seria Rômulo Estrela, que contrata a guarda-costas, que seria a personagem da Isis Valverde, e se forma o par romântico principal da novela. Como nas histórias de Gato e Rato, de implicância em implicância, os dois se apaixonam. Apesar do rompimento com a rede, Glória ressaltou que as portas continuam abertas para o projeto no futuro. Tenho e sempre terei os melhores sentimentos e a maior gratidão pela Globo. Foi ali que fiz a minha carreira, foi ali que consolidei uma assinatura na dramaturgia brasileira e eu espero sinceramente que, assim como Aguinaldo Silva, Glória Pérez volte muito rápido para a Globo, porque novelas com essa carga dramática, com essa carga emocional, são sempre muito bem-vindas para fazer o público se envolver e ter a repercussão que a Globo espera de uma novela das 9. Segue o legalzinho na nossa programação. Muito bem, agora 19 horas 9 minutos, você que nos acompanha pelo Legalzinho aqui na Rede Gesla de televisão, muito obrigado pela sua companhia. Este é o Fantástico da Rede Gesla, nossa revista eletrônica com os assuntos mais aprofundados da semana, ou não, também tem essa questão. Você pode, a partir desse momento, também fazer uma outra gentileza pro titio Juju. Deixa o like, 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 deixa o like. Deixa o like, deixa o like, deixa o like, deixa o like. Apoie a Rede Gesla. Apoie a Rede Gesla, ajude o nosso trabalho. Vamos então agora com você que nos acompanha pelos comentários, faça parte da Rede Gesla no Zap. Eu mando as nossas transmissões por lá e você pode acompanhar, tá? Só escanear este QR Code. Vamos então com a turma que está conosco, Ana Paula junto com a gente, torcendo pelo Acerte ou Caia amanhã, tá certo? Quem mais? Dia 12 de abril seria aniversário do saudoso Chico Anísio, que faria aniversário, tinha mais de 209 personagens, espetacular, Chico Anísio, uma grande figura. Pamela Tavares também, muito legal, vamos lá. Gustavo Henrique, boa noite, Gesla pessoal. Gilcélio Barbosa, boa noite para você também, obrigado pela companhia. Vamos também mandar um forte abraço aqui para José Maria Elias, que está conosco também. Também aconteceu comigo, há muito tempo não me dava vontade de assistir uma novela no horário de exibição, e foi isso que aconteceu, né? Vitor Roseno, com licença, o título do vídeo está 24, estamos em 25, é verdade, desculpa, já vou corrigir aqui. Podiam pegar essa sinopse e fazer uma novela para o Globoplay, já que acham muito forte para o horário das 21, mas aqui aí eu acho também haveria o interesse de reforçar essa força da Glória Pérez na TV aberta, né? Mas enfim, mas seria uma boa ideia, viu, Zé Maria? Edjane também está conosco, obrigado pela companhia. Acervo Alex Abreu, um novelão digno da grife da Glória Pérez, pena Globo nos privar dela. Verdade, Alex, eu acho que é mais puro suco de Glória Pérez. Gustavo Moraes tá perguntando, o pessoal tá perguntando sobre o Pauta Livre de ontem, eu tive alguns problemas com o vídeo ali, eu vou ter que ajustar e aí depois eu ponho no ar de novo, tá certo? Então fiquem tranquilos. Vamos lá então, seguindo aqui o nosso trabalho pelo nosso Legalzinho,
você segue acompanhando, segue deixando o seu like por aqui. A gente vai, a partir de agora, trazer para vocês mais informações e trazer aqui mais detalhes também, porque segue o legalzinho na nossa programação. Como tem sido tradicional, vamos trazer um pouco das audiências do SBT na tarde deste sábado. Neste sábado nós tivemos mais uma vez Eita Lucas, Cinema em Casa, e a gente vai falar sobre essa audiência que muita gente tem pedido para a gente comentar por aqui a respeito do Eita Lucas dentro desse contexto do SBT. E parece, pelo menos pelos números iniciais que a gente começa a ver, que o SBT não teve um bom sábado nesse sentido. Eu tenho poucos números por enquanto, nem a prévia ainda saiu, mas nós temos aqui as indicações de como é que foram os números em 2 horários específicos deste sábado à tarde. Quando a gente olha às 13h20, a gente tem o Chaves lá no SBT, às 13h50, perdão. Chaves no SBT dando 2,92, Balanço Geral na Record 3,4, enquanto que o Jornal Hoje dava 10,4, né? Depois, olhando o Eita Lucas ali, ele estava com o Caldeirão naquele momento tinha 8,91, Cine Aventura na Record tinha 3,94, enquanto que o Eita Lucas tinha 2,67. Isso se deve a 2 fenômenos importantes. Série B na Rede TV estava dando naquele momento 1,27, um bom número para a Rede TV, é o tipo de número que a Sônia Abrão dá praticamente todos os dias. Então essa transmissão da Série B na Rede TV foi muito importante hoje para colocar a Rede TV numa outra posição, e enquanto isso a Band também, com o Brasil Urgente, já dava 1,13. Então nós tínhamos a Band em quinto com 1,13, a Rede TV em quarto com 1,37, aliás, 1,27 naquele minuto final ali do Eita Lucas, né? O Eita Lucas com 2,67, então um pouco mais do dobro da Série B na Rede TV. Eita Lucas com essa audiência. Na frente nós tínhamos o Cine Aventura e também o Caldeirão. Cine Aventura com 3,94, Caldeirão com 8,91, e nesse mesmo horário os canais pagos somados ocupavam a terceira posição com 4,54, na sequência Cine Aventura e Eita Lucas, e o streaming estava à frente do Caldeirão com 12,14 contra 8,9 naquele momento das 4h20 da tarde. Temos que aguardar ainda o consolidado, entender de que maneira os programas foram se ajustando. A gente fala sobre isso amanhã na nossa resenha televisiva, mas vamos falar também, quis falar para vocês hoje aqui sobre essas audiências do Eita Lucas e a audiência da tarde do SBT que a gente vai levantando por aqui. Segue o legalzinho na programação da Rede Gesla. Muito bem, seguindo com o nosso programa por aqui, a partir de agora a gente vai trazer para vocês mais informações também sobre essa sequência dos nossos assuntos aqui, e agora é hora de falar de Dona de Mim, nova novela da 7 que virá aí no dia 28 de abril, completando as comemorações e estreias da Globo no seu aniversário, no dia 28, lembrando que nós temos o grande show de 60 anos no dia 28 também, e aqui está o elenco principal de Dona de Mim, que tem grandes nomes como Cláudia Abreu, de volta às novelas, Tony Ramos também encabeçando o elenco, Sueli Franco, maravilhosa, Juan Paiva também, que vem de renascer agora para Dona de Mim, Rafa Witt também está presente nessa nova novela da 7, e Clara Monet, que fará o papel principal desta novela. Eu estou usando como base para falar sobre Dona de Mim a reportagem do canal do Vanucci. Vanucci esteve na coletiva, né, e traz aqui com o seguinte título: Dona de Mim vai mostrar a força da empatia e do feminino. Novela de Rosane Svartman, estreia dia 28 de abril, no auge das comemorações dos 60 anos da Globo. Qual que é a percepção, então, do Vanucci a respeito desse momento? Dona de Mim vai criar uma identificação forte com o público a partir de muitas temáticas que movem os diversos personagens. A novela estreia no dia 28 de abril. De uma forma geral, a trama mostra a importância da empatia, companheirismo e do amor no sentido mais amplo. E, claro, aposta na superação feminina e alguns triângulos amorosos, como um bom folhetim pede. Aí nós temos a informação aqui. A protagonista Léo
tem um fantasma na vida, um trauma que a fez desistir de tudo, explicou a Rosanne Svartman. Foi a perda, né, de um bebê. Ela perdeu um filho com a gestação avançada, que a fez rever todas as suas relações e até abandonar a faculdade, e vai lutar para sair dessa situação. Leona ganhará vida através de Clara Monet, que fez muito sucesso em Vai na Fé. A gente já viu, ela era muito divertida em Vai na Fé, a personagem dela que era a Kate Lícia, vocês lembram, né? Só que quando ela precisou entregar no drama, a Clara Monet que foi espetacular. Espetacular, tem cenas que chegaram a me arrepiar, porque ela era muito boa no drama também. Então eu acho que ela é uma excelente protagonista para uma novela da Rosanne Svartman, e esse novo momento aí com Tony Ramos, Cláudia Abreu, essa galera vai ser muito importante também. Acho que nós temos também aqui outras questões. O glorioso Tony Ramos falou, aliás, deixa eu ver aqui, Marcos Pasquim, Sueli Franco, Marcelo Novaes estarão nessa novela, entre muitos outros. Estou em êxtase com esse projeto, torci muito desde os testes para esse personagem ser meu, contou a Clara Monet, que ainda nos grupos de teatro nem sonhava com uma carreira na TV. Entretanto, fazer TV para mim foi conhecer o povo real e impactar as pessoas com essas histórias, completou a Clara falando a respeito disso. Nós temos temas atuais também em discussão. Rosanne Svartman preparou um cardápio de temas interessantes para colocar em discussão. Em Dona de Mim, a novela destacará a maternidade e também a opção da mulher de não querer filhos, mas também chegarão ao público temas como o etarismo, o envelhecimento saudável, padrão de beleza e autoestima. E através de Felipa, interpretada por Cláudia Abreu, a autora trará para o vídeo a importância da saúde mental e principalmente tentará quebrar o preconceito que existe. Foi justamente essa temática, aliado ao convite do diretor Alan Fitterman, que a atriz volta às novelas depois de 9 anos de ausência. Temos então essa ideia de reconstruir a vida a partir de um tratamento para bipolaridade ou da garra que as mulheres possuem para sair do fundo do buraco e se transformarem em gigantes. Como diz Tony Ramos, o texto tem tudo do que está nas ruas e em discussão, afinal a novela é o eco do que está do lado de fora de nossas casas e a gente não percebe. Bom, Rosanne Svartman tá muito em alta conta na Globo por conta do sucesso, de Bom Sucesso, de Totalmente Demais, de Vai na Fé principalmente, que foi uma novela que muitas vezes deu mais do que novela das 8. E ela tem o domínio desse horário das 7. É uma figura que entende esse horário das 7 com muita competência. Eu espero uma novela incrível, assim. Eu acho que a Rosanne é de fato uma autora que tem conseguido trazer o olhar das questões sociais servindo a história e ao mesmo tempo discutindo essas questões, mas servindo a história em primeiro lugar. E aí, daí a gente vê o sucesso que tem sido essas últimas novelas da Rosanne e a maneira com que ela tem tido prestígio dentro da Globo. A Globo queria muito que ela fizesse novela das 9, pelo que se apurou em bastidores, muitos jornalistas trouxeram isso, mas a Rosanne prefere o horário das 7 porque ela já domina esse horário. Vamos ver se no futuro a gente vai ter Rosanne Svartman também às 9 da noite. Segue o legalzinho na Rede Gessler. Muito bem, agora 19 horas 20 minutos, você que está conosco, não se esqueça de deixa o like, 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 apoie a Rede Gessler. Este é o legalzinho fantástico da Rede Gessler. Você que nos acompanha, deixa o like, se inscreva no canal, faça parte do nosso clube de membros também, que é super importante. E se você quiser, faça parte do nosso WhatsApp, é só escanear este QR Code, por lá eu mando as principais informações, os principais contatos com vocês são por ali. Edjânio Santos também conosco, deixa eu ver. Alex Abreu, adoro a Sueli Franco. Legalzinho é um título excelente, diz aqui o Gustavo Moraes. Obrigado, Gustavo, grande abraço pra você, viu? Então é isso, minha gente, agradecer a companhia de todos que nos acompanharam até aqui. Tem reprise do Legalzinho hoje também, 11 da noite. Você que quer os cortes desse programa também estarão disponíveis e a gente vai juntos construindo a Rede Gessler. Amanhã tem BBB na Gessler e também tem resenha televisiva apontando como é que foi a batalha dominical. Vamos juntos em mais um fim de semana. Grande abraço para vocês, bom sábado e até amanhã.